Agora eu vou te mostrar como faz o acerto de uma mesa, ou seja, como que eu informo para o sistema que uma mesa está pagando a conta. Nesse caso, vamos fazer o pagamento da mesa número 20. Eu clico no pedido aqui na lista e antes de dar o acerto, eu informo o valor que o cliente está me dando em dinheiro para o sistema me calcular o troco. Registro o pagamento aqui e clico em acerto. E confirmo que ele foi pago. Nesse momento, o sistema entende que a mesa 20 está liberada para um novo consumo. Muitas vezes acontece de o acerto ser em 2 ou 3 formas de pagamento diferente. Por exemplo, digamos que na mesa 14 estava ocupado por 3 pessoas que querem pagar cada uma a sua parte. Eu registro o primeiro pagamento, por exemplo, R$ 30. Depois eu registro o segundo, que nesse exemplo também foi de R$ 30 em dinheiro. E por fim, o saldo de R$ 45,50 foi pago em cartão. É bem simples, é só informar cada um deles e no final clicar em acerto e confirmar. É importante sempre informar a forma de pagamento correta aqui nessa tela de acerto para facilitar no momento da conferência lá no final do dia. Da mesma forma que o cancelamento, o desconto também só pode ser feito no frente de caixa. Por segurança, o garçom não tem essa permissão no celular. Nesse exemplo, vou simular um desconto de R$ 5 no pedido de uma mesa, porque o cliente reclamou da demora e o restaurante resolveu dar esse desconto para ele. Aqui na tela de finalização e acerto, tem esses 2 campos de desconto, que pode ser em percentual ou um valor em reais. Nesse caso, vou aplicar R$ 5 de desconto. No que eu der Enter, o sistema abre a tela de auditoria, que é para informar o motivo do desconto. É a mesma situação que o cancelamento que nós vimos antes. Essas justificativas aparecem no relatório de fechamento para auditoria e conferência por parte do supervisor. Outra operação que pode acontecer é o cancelamento de qualquer item do pedido. Então, por exemplo, digamos que o garçom tenha se atrapalhado e anotou um item errado em uma mesa qualquer. Se o garçom estiver fazendo o pedido no celular e ainda não tiver confirmado, ele mesmo consegue cancelar o item sem problemas. Só que uma vez confirmado, o pedido é impresso lá na cozinha ou na copa e o item já pode até estar sendo produzido pela cozinha. Então, para organizar esse fluxo e ter um responsável por comunicar a cozinha, o cancelamento dos itens ele só pode ser feito lá no frente de caixa. Então, por exemplo, se a mesa 1 quer cancelar um item, eu seleciono aqui na lista de pedidos e o sistema me leva para a tela de finalização. Digamos que ele queira cancelar o dog vegetariano. Eu clico F2 ou clico aqui em voltar. É só clicar no X que aparece aqui na lista e o sistema vai abrir a tela de justificativa. Eu informo o motivo do cancelamento, que também vai lá para o relatório da auditoria. Uma vez confirmado, o sistema recalcula o total do pedido e esconde o item cancelado para não atrapalhar. Observe que apareceu um link aqui embaixo para clicar caso eu queira exibir o item cancelado. Ele vai aparecer na lista, mas ele fica destacado informando que o atendente cancelou ele. Outra funcionalidade que tem aqui no frente de caixa é a repetição de pedido. É bem útil naqueles casos em que o cliente liga e pede para repetir o mesmo pedido da última vez. Ou ele te questiona qual que foi o sabor da pizza ou do lanche que ele escolheu num determinado momento. É bem simples pesquisar isso. Vamos por exemplo. A nossa cliente Maria Cristina ligou e pediu para repetir o mesmo lanche da primeira vez que ela ligou na empresa. Inicio a venda e encontro a cliente. Em seguida, teclo F6 ou clico aqui em Ver pedidos. O sistema me mostra a lista de todos os pedidos feitos por ela. Os pedidos estão em ordem decrescente de data, assim o mais novo é o primeiro da lista, e os mais antigos, ou seja, aqueles primeiros pedidos que ela fez, estão bem no fim da lista aqui embaixo. É só selecionar o pedido e clicar aqui no botão Fazer novo igual a este. O sistema já carrega os itens do pedido que foi selecionado e vai para a tela de inclusão de mais itens. Caso ela queira acrescentar alguma outra coisa, é só incluindo aqui normalmente. Nesse caso, ela não quer mais nada. Então, eu clico em finalizar pedido, confirmo com ela se é para entregar no endereço do bairro Centro, combino sobre o pagamento e clico em gravar e imprimir.
Se o seu restaurante tiver o site dentro da nossa plataforma, o cliente vai poder fazer o pedido direto no site usando o celular dele, sem precisar ligar para o restaurante, ou seja, sem interferência de um operador, e o pedido já vai aparecer automaticamente na lista de pedidos aqui no seu frente de caixa. No retaguarda, você configura que dias da semana e em que horários o site vai aceitar pedidos. Automaticamente, o sistema controla isso para você e ativa o site nos dias e horários que você configurou. Mesmo assim, você pode ativar ou desativar manualmente aqui nesse botão do frente de caixa. Nesse momento, o site não está recebendo pedidos. Aqui diz que ele está offline, na verdade, o site em si está ativo. Só que se alguém entrar, ele vai enxergar o cardápio, tudo completo, com valores e tal, mas vai ser informado que o restaurante não está recebendo pedidos naquele horário. Eu vou ativar o site aqui para receber pedidos, então. Pronto, agora é só esperar. Assim que o cliente fizer o pedido, o sistema vai avisar. Você segue usando normalmente o frente de caixa e fazendo tudo aquilo que tiver que fazer. Assim que aparecer um pedido lá no site, o sistema adiciona ele aqui na lista e mostra um alerta aqui no canto da tela. Esse quadro vai ficar piscando e tocando um alerta sonoro na caixa de som para avisar que tem esse novo pedido, até que algum dos computadores ou algum dos operadores clique em cima do alerta e acesse o pedido para confirmar. No momento que o operador clica aqui e comanda a impressão do pedido, o cliente recebe um e-mail confirmando que ele foi visualizado pelo restaurante. Além de ser integrado com o site, o sistema pode trabalhar também integrado com os aplicativos de delivery, como por exemplo iFood, Delivery Much e outros. Nesse caso, você precisa verificar conosco a disponibilidade da integração com o aplicativo, porque não depende só do lado da plataforma, mas depende também do aplicativo de delivery autorizar e ter uma API para essa integração. Nesse exemplo, eu vou simular um pedido feito por um cliente lá no aplicativo do iFood. Do mesmo jeito que o site, eu posso aqui mesmo no frente de caixa dizer que o restaurante está fechado ou aberto para receber pedidos pelo iFood. Em verde significa que o restaurante está aberto e em vermelho que o restaurante está fechado. Eu deixei o restaurante aberto e seguimos trabalhando normalmente com o sistema. Quando alguém fizer um pedido lá no iFood, ele vai aparecer aqui na lista, vai mostrar que ele foi feito pelo aplicativo do iFood e vai ficar tocando aquele alerta sonoro igual ao do site. No caso dos aplicativos de delivery, nós precisamos ter um cuidado especial. Falando do iFood, por exemplo, o restaurante tem 5 minutos para confirmar que ele vai produzir o pedido para o cliente. Caso o restaurante demore mais do que isso, o iFood automaticamente cancela o pedido e avisa o usuário que foi cancelado por conta do tempo de demora do restaurante, para receber o pedido. E vai sugerir que o usuário faça pedido em outro restaurante. Então, se você estiver integrado com o iFood, o sistema do frente de caixa ele vai ficar se comunicando com eles e quando você imprimir o pedido, o iFood vai ser avisado que o restaurante aceitou e que vai produzir. Com isso, o iFood avisa o cliente através de uma notificação lá no celular do cliente. Os pedidos dos aplicativos vêm com uma mensagem de observação. Nesse caso aqui, por exemplo, aparece o telefone 0800 deles e os códigos de identificação e número de pedido dentro da plataforma do iFood. Fora isso, todo o restante do processo é igual, segue o mesmo fluxo que os outros. Nessas integrações com os aplicativos de delivery, pode acontecer de o pedido ser aceito pelo restaurante e por algum motivo eles cancelarem no aplicativo. Se isso acontecer, o sistema vai cancelar o pedido, vai dar um alerta sonoro e vai ficar alertando aqui no canto da tela até que um operador clique e veja o que está acontecendo. Então vamos para um exemplo. Temos aqui na lista esse pedido do iFood e eu vou simular que o iFood está cancelando esse pedido. Ele vai ficar marcado em preto aqui na lista e aparece esse alerta do pedido de integração cancelado aqui no canto. O operador clica para confirmar que viu o alerta e no relatório de auditoria vai aparecer esse cancelamento com observação, pedido cancelado pelo iFood. Caso aconteça de aparecer um pedido do site e um dos aplicativos de delivery ao mesmo tempo, o sistema vai dividir a barra de alerta aqui embaixo, mostrando as duas situações simultâneas. Vamos para um exemplo. Digamos que não deu tempo de clicar e já entrou um novo pedido de integração com o iFood. O sistema vai dividir o alerta e mostrar os dois ao mesmo tempo, jogando o iFood para cima, porque nós temos que priorizar eles, uma vez que nós temos até 5 minutos para dizer para o iFood que nós vamos aceitar o pedido, senão eles vão cancelar. Então o operador precisa acessar o primeiro, imprimir, e em seguida ele faz o mesmo com o segundo e assim por diante.
O frente de caixa pode trabalhar fazendo o controle de caixa, igual um caixa de mercado, com as operações de abertura, reforço de caixa, retirada, pagamentos de despesa e outros. Eu ativei essa função aqui para te mostrar como que ele funciona. Com o caixa ativado, se eu tentar fazer um acerto de algum pedido, ele vai exigir a abertura de um caixa. Para abrir o caixa, eu preciso sair do pedido, ir lá na tela principal, então eu teclo F9, eu clico aqui em caixa. O sistema vai pedir o valor do troco de abertura, que seria aquele saldo inicial do dia. É só informar e confirmar. Pronto, o caixa está aberto para esse usuário. Um detalhe importante se tratando de caixa. Ele é aberto sempre vinculado a um usuário. Então, se o mesmo atendente estiver com o login ativo em mais de um computador, o sistema vai juntar tudo como se fosse um único caixa. Dependendo do porte do restaurante, pode ter mais de um caixa aberto ao mesmo tempo. Por exemplo, se o restaurante tiver lá 3 operadores de caixa que fazem o acerto. Nesse caso, cada operador tem o seu caixa aberto e o seu saldo em separado dos demais. Caso o seu restaurante não queira trabalhar com caixa, mesmo assim o sistema faz o controle dos valores de entrada, separando dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, maquininha externa, como que você precisar. Depois de algumas horas que o restaurante está aberto e operando, a lista de pedidos vai ficando extensa. Imagina, por exemplo, um restaurante que sirva 150, 200 refeições num dia inteiro. A lista vai ficar com esses 200 pedidos ali aparecendo. E fica difícil encontrar um pedido aqui no meio. A lista cresce sempre colocando o pedido mais novo na parte de cima e empurrando os outros para baixo. No restaurante, eu posso ter vários papéis, várias pessoas diferentes envolvidas com o processo, como, por exemplo, a cozinha, o operador do caixa, o supervisor, o motoboy, um responsável pelos acertos do motoboy e por aí vai. Dependendo de quem está olhando a lista de pedidos, os filtros eles ajudam a ganhar bastante produtividade. Por exemplo, se eu precisar ver os pedidos que foram cancelados, eu posso vir aqui no filtro de situação e pedir para o sistema mostrar só os cancelados. Agora imagine o seguinte, você pode colocar uma tela dessas lá na cozinha e deixar o pessoal da cozinha olhando a lista de pedidos que estão pendentes. Eles vão produzindo e acompanhando a lista em tempo real. Se aparecer um pedido novo, ele fica na parte de cima e conforme você for informando a saída do motoboy, o pedido vai sumindo aqui da lista. Já o caixa tem mais interesse em saber os pedidos que estão pendentes, ou seja, os que ainda não foram enviados para os clientes e os que foram enviados porque o dinheiro ainda não entrou no caixa. Então é natural que o caixa olhe para a lista filtrada por pendentes mais enviados. Já se o seu restaurante tiver uma pessoa responsável por fazer os acertos dos pedidos na volta dos motoboys, provavelmente a situação de enviados faça mais sentido para ela. Já quem supervisiona talvez queira ver só os que estão concluídos, então é só escolher o melhor filtro aqui e o sistema vai atualizando a lista respeitando a escolha. Um outro exemplo, se eu quiser olhar os pedidos entregues pelos motoboys, é só vir aqui no filtro de transportador e escolher qual motoboy eu quero analisar. Por exemplo, o João teve uma entrega hoje que foi cobrado R$ 5,00 de frete. O Pedro até o momento não teve nenhuma entrega e o Anderson teve 2 que ainda não foram acertadas. Talvez ele esteja na rua e ainda não foi feito o acerto do dinheiro que o cliente pagou para ele. Outro exemplo, eu posso filtrar os pedidos por forma de pagamento. Eu posso ver todos que me pagarem em dinheiro, ou então todos que pagarem em cartão, ou todos que foi levado à maquininha externa. Caso eu queira saber os pedidos que foram feitos no frente de caixa, é só vir aqui e escolher a origem do pedido. Escolhendo a origem frente, ele me mostra todos os pedidos que o operador digitou lá no frente de caixa. Posso ver também os pedidos que entraram pelo site ou os que vieram das integrações com os aplicativos de delivery. Outra possibilidade é filtrar pelo turno de trabalho. Para facilitar, separamos em 2 turnos, parte da manhã e parte da noite. Um detalhe importante sobre a questão do turno. Adotamos uma sistemática parecida com o que o Uber faz com os motoristas. O dia de trabalho começa às 6 da manhã e vai até às 5h59 do dia seguinte. Então, das 6 da manhã às 4 da tarde, consideramos como turno da manhã.
A partir das 16, o sistema considera como sendo o turno da noite e ele vai até as 5h59 do dia seguinte. Isso é bem útil quando você trabalha, por exemplo, numa sexta-feira à noite. Imagina que o restaurante abre lá pelas 5 horas da tarde e começa a atender, e vai até as 3 da madrugada do sábado. O movimento que aconteceu no restaurante da meia-noite do sábado às 3 da madrugada de sábado, ele é considerado como sendo o movimento do turno da sexta-noite e não do sábado de manhã. Com isso, todo dia, quando você faz o login no frente de caixa, o sistema limpa todos os pedidos dos turnos anteriores, porque eles não interessam mais para os operadores. E esses pedidos eles ficam disponíveis só lá no retaguarda. Daí lá sim, ficam todos os pedidos de todos os dias dos movimentos do restaurante. Bom, feito o devido parênteses sobre o turno, vamos voltar aqui para os filtros. Eu consigo filtrar também por tipo de frete. Então eu consigo ver, por exemplo, os que são de teleentrega, ou os que estão para retirada, enfim, cada uma dessas opções. Por fim, posso também procurar por nome do cliente, por número do pedido, digitando direto aqui nessa caixa de texto. Por exemplo, eu quero encontrar o pedido do cliente Fábio. É só escrever uma parte do nome do cliente aqui e ele vai aparecer. Tem mais um detalhe sobre os filtros que é bem importante você saber, porque isso afeta diretamente a forma como você vai usar. Todos esses filtros que acabamos de ver, eles trabalham um em conjunto com o outro. Então, por exemplo, se eu escolher pedidos pendentes no filtro situação e escolher o motoboy João, eu somente vou ver os pedidos que estiverem atendendo os dois filtros ao mesmo tempo, ou seja, os pedidos do motoboy João que estão pendentes. Se o João tiver algum já concluído, ele não vai aparecer, justamente porque esses filtros todos funcionam como se eles fossem um só. Da mesma forma que você registra os acertos que movimentam o caixa com entradas de dinheiro, você precisa registrar também as saídas do caixa. Por exemplo, pagamento de contas ou despesas que você fez com o dinheiro do movimento do caixa que está aberto, ou até mesmo as retiradas de dinheiro quando tem muito saldo e o dono, por segurança, retira para deixar menos dinheiro em espécie na gaveta. Eu vou simular um exemplo. Vamos pagar uma conta de água do mês usando o dinheiro que entrou no caixa na hora do almoço. É só teclar F10 ou clicar aqui no botão de despesa. Em seguida, eu informo o valor da despesa, a categoria dela para computar nos relatórios do retaguarda e informo uma observação. Aqui eu vou colocar conta de água do restaurante, mas eu posso detalhar mais, colocando o número do recibo, o nome do fornecedor e por aí vai. É só clicar em salvar e vai sair o recibo que no final do expediente ele vai ser usado para a conferência do fechamento do caixa.